Alguma vez você já parou para pensar em quantas vezes você já mudou na vida? Eu não estou falando de mudança de endereço, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando de você como pessoa mesmo. Quantas vezes você já foi uma pessoa completamente diferente da que é hoje? Quantas vezes você olhou para si mesmo e pensou, refletiu sobre quem estava se tornando ou quem queria se tornar? Porque assim, uma coisa é certa, né? Todos nós mudamos, todos nós nos transformamos, desde nível molecular até nível psicológico. E às vezes acontece por escolha, às vezes porque a vida acaba forçando, e às vezes a gente nem percebe, né, que isso está acontecendo. E aonde eu quero chegar com essa ruma de besteira que eu sempre falo no começo dos meus vídeos? Que aproximadamente 2000 anos, um poeta romano chamado Ovídio olhou para essa ideia, a transformação em si, e pensou: vou escrever todas as transformações que existiram, desde a criação do mundo até os dias de hoje dele, no caso, né? E aí ele criou Metamorfoses, um livro com mais de 250 histórias de gente se transformando em bicho, bichos se transformando em planta, deuses virando, se transformando em animais, se transformando em humanos, humanos se transformando em pedra. Olha, é assim, é um verdadeiro catálogo de mudanças impossíveis que lá no fundo eles falam sobre mudanças muito reais, sabe? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, que é assim, achei meio maluco também, mas achei meio genial, meio perturbador às vezes, que influenciou basicamente tudo que veio depois. Desde Shakespeare a Harry Potter, de Dante a quadrinhos da Marvel, né? Tudo que tem transformação se baseou nisso aqui, bebeu disso aqui. Então, fica aí que hoje vamos falar sobre Metamorfoses de Ovídio. Antes de entrar nas histórias, como eu também sempre faço, é bom entender um pouco o contexto. Ovídio, ele não era um cara qualquer, ele era o poeta mais famoso do Império Romano em seu auge. Ele viveu na época de Augusto, o primeiro imperador, e ele começou a escrever Metamorfoses por volta do ano 1 depois de Cristo. E o plano, como eu tinha dito, era contar histórias do mundo, desde a criação até o presente dele, que era na época de Augusto, tudo através das transformações que foram acontecendo, de lá, do início até a época dele. São 15 livros que contêm aproximadamente aí 250 histórias que se interligam. Uma história termina e se conecta a outra. O vídeo tinha uma vibe assim mais diferente dos outros poetas épicos, sabe? Vigílio, que escreveu a Eneida, era mais sério, era mais solene, era mais assim patriótico, e o vídeo já era irreverente, irônico e às vezes até meio sacana assim, sabe? Ele gostava de muito de zoar os deuses, mostrar como eles eram seres mesquinhos, ciumentos, vingativos, sabe? E isso não agradou todo mundo, não. Porque em 8 depois de Cristo, Augusto exilou o vídeo para um lugar chamado Tomos, lá no fim do mundo romano, que hoje está na Romênia. E ninguém assim sabe ao certo motivo, né? O vídeo ele diz que foi só um poema e um erro. Provavelmente porque as metamorfoses tinha algo a ver com isso, né? Porque o livro não era exatamente uma propaganda imperial, sabe? É aí que Ovídio morreu em exílio. Ele e mais, pedindo perdão até o último dia, sem nunca conseguir voltar para Roma. Mas a sua obra, né, atravessou os séculos e se tornou uma das obras mais influentes da história da literatura ocidental. Então, vamos às histórias. E assim, eu não vou conseguir cobrir tudo porque são muitas, né? Fica fisicamente impossível, mas eu vou pegar as mais importantes, as mais famosas, as mais loucas ou as mais impactantes que acabam meio que mexendo com a gente, sabe? Então, vamos lá. O livro começa com a criação do mundo. E o vídeo descreve o caos original, tudo misturado, sem forma, muito da teogonia, sabe?
Muito parecido. E aí, os deuses, ou a natureza, ele não deixa assim bem claro, sabe? Organizam tudo. Separa o céu, a terra, a água, o ar, cria os animais, as plantas. E por último, cria os homens. E essas são as primeiras transformações narradas por ele. Mas aí a humanidade começa a estragar tudo, né? As pessoas vão ficando cada vez mais violentas, belicosas, gananciosas. E aí Júpiter, Zeus, fica puto e decide que vai exterminar tudo, né? E aí ele manda um grande dilúvio. Chuva sem parar, os rios transbordando, o mundo inteiro submerso, né? Aquela coisa toda. E só sobram duas pessoas, Deucalião e Pirra, um casal, né? Que só conseguiu se salvar num barco, porque foram avisados a Prometeu, um titã. Mas enfim, aí quando as águas baixaram, eles foram até um oráculo e lá eles rezaram para a deusa Temis, né? Que acabou respondendo a reza deles, dizendo da seguinte maneira: joguem os ossos da sua mãe acima dos ombros. E a princípio eles não entenderam muito bem isso aí, né? Mas aí Deucalião chegou à conclusão de que se a terra é a mãe comum de todos, as pedras são seus ossos. E aí os dois apanharam as pedras, simulando os ossos, e atiraram para trás, em direção à terra, que também simbolizava a mãe, né? E aí as pedras começaram a amolecer e tomar forma humana. E as pedras atiradas pelas mãos de Deucalião, do homem, elas se transformaram nos homens, e as pedras atiradas pelas mãos de Pirra, a mulher, tornaram-se as mulheres. Aí depois disso, o vídeo começa a meter mesmo as histórias mitológicas uma atrás das outras, né? Uma história bem famosa é a história de Apolo e Daphne, que começou quando Apolo tinha acabado de matar a serpente Piton, que era uma cobra gigante, e ele ficou se achando depois disso, sabe, meu gabola? Aí ele vê Cupido, né, com seu arco e flecha e começa a tirar onda com ele, sabe? Ei, criança, arco e flecha é coisa pra guerreiro, pra homem, pra gente forte, tipo eu, não é brinquedo pra você não, sabe? E aí Cupido ficou sentido, né? Ele não gostou e ficou naquela, rapaz, eu vou pegar você. E aí ele vai até o Monte Parnaso e prepara duas flechas, uma de ouro e uma de chumbo. A flecha de ouro, ele acerta Apolo, né? E faz Apolo se apaixonar perdidamente por uma ninfa que se chamava Daphne. E a flecha de chumbo, ele atira em Daphne, mas era a flecha que acabava fazendo a pessoa ter, assim, sentir nojo da ideia de amor, da ideia de casamento, né? E aí começou a perseguição. Apolo vai atrás de Daphne feito louco mesmo, e Daphne só queria viver sozinha na floresta, sabe? Dedicada lá à deusa Ártemis, Diana. E ela não quer saber de ninguém, e não quer saber de macho, de casamento, e o vídeo descreve essa cena como uma caçada, onde Apolo era o cão e Daphne uma lebre fugindo desesperada. E aí chega um momento crítico, né? Daphne, de tanto fugir, fica exausta, e ela já sente o hálito de Apolo no seu pescoço quando e suas pernas já não aguentam mais. E ela chega às margens do rio Peneu, que era um rio deus, seu pai inclusive começa a rezar pedindo para transformarem ela em qualquer coisa que pudesse livrar ela daquilo, né? E os deuses acabam atendendo o pedido dela. E aí os pés dela começam a criar raízes, a pele vira casca, os braços começam a virar galhos e os cabelos viram folhas e Daphne vai se transformando num loureiro. Aí, quando Apolo chega, já era tarde. Quando ele abraça ela já era uma árvore e ele chega a sentir o coração de Daphne batendo por debaixo das cascas, né? E aí ele começa a chorar, não sei o quê, mas ele mesmo assim ele declara que já que não pode ser o esposo dela, ela vai ser a árvore sagrada dele. E aí ele estabelece que as folhas de louro vão coroar vencedores, militares, poetas, vão ser símbolo de glória e de imortalidade, né? Acho que todo mundo já sabe isso. E o louro fica sempre verde como prova do amor eterno dele, né? E aí que tá. É uma história romântica? É não, meu amigo, não é não. É muito perturbadora, porque Apolo iria literalmente forçar ela a ter relações com ele. Iria abusar dela e
por falar nisso, Metamorfose tem umas historiezinhas bem parecidas com isso, sabe? De deuses que não controlam e abusam sexualmente as pessoas lá que eles sentem desejo. É mais ou menos assim, sabe? Aí tem também a história de Narciso e Eco. Eco era uma ninfa que falava demais. E ela usava isso ardilosamente, sabe? Ela ficava distraindo Juno, Hera, né, mulher de Zeus, com conversa longa, enrolando a deusa, sabe? Para que outras ninfas pudessem se deitar com Zeus sem serem pegas. Diga aí. E Hera acaba descobrindo, né? Logo Hera, né? Que não é nem guarda nem rancor. E ela descobriu o truque e ficou furiosa, né? E aí ela puniu Eco, né? Eco perdeu o controle da própria voz. E ela só conseguia repetir as últimas palavras que alguém falasse com ela, né? E aí entra Narciso, que era um jovem de beleza estonteante, mas ele era muito arrogante, se achava muito. E ele rejeitava todo mundo que se apaixonasse por ele. Ele tratava todo mundo com desprezo, tanto homem como mulher. E aí Eco viu ele caçando na floresta e acabou se apaixonando. E começou a seguir ele em segredo. E aí um dia, Narciso lá na floresta e acabou se separando dos seus amigos. E aí gritou, né? Tem alguém aqui? E aí Eco respondia, aqui. Aí Narciso ficou confuso, né? Ele vem. Aí Eco repetia, né? Vem. Aí Narciso fala, né? Vamos nos reunir aqui. Aí Eco, achando que era um convite amoroso, repete, né? Reunir aqui. E sai do esconderijo para abraçar Narciso, né? E Narciso, ele repele ela, né? Com nojo total. Ele diz que preferia morrer ao ser possuído por ela. E aí, Eco, né, humilhada, ela acaba se escondendo no meio das cavernas e ficou muito triste. E de tanto sofrimento, o corpo dela vai definhando até restar só os ossos mesmo, que acabam também virando pedra. E a voz de Eco, né, continua se repetindo até os dias de hoje. Por isso que a gente escuta os ecos nas montanhas, né? Mitologicamente explicando, claro, né, pelo amor de Deus. Mas aí vem o castigo de Narciso. Porque uma das vítimas do desprezo de Narciso, um homem, ele acabou rezando, né, rogando para os céus para que ele também amasse algo que nunca pudesse possuir. E a deusa Nêmesis acabou atendendo. E Narciso chegou numa fonte de águas cristalinas, se inclinou assim para beber a água e viu o próprio reflexo e ficou assim enfeitiçado, né? E o vídeo descreve que ele tentou beijar, abraçar a própria imagem sem perceber que era ele mesmo. E aí, meu amigo, Narciso começou a sofrer exatamente o mal que ele causava às pessoas, né? Principalmente em Eco. O, o amor por algo inalcançável, né? Ele ficou ali olhando, definhando também, consumido por uma paixão impossível. E quando Narciso morreu, o corpo dele desapareceu e no lugar dele, no lugar lá do corpo, né, nasceu uma flor de pétalas brancas e amarelo, que era o Narciso, né? É uma história, né, de vaidade autodestrutiva, sim, mas também é sobre um pouco de empatia, sabe? Sobre como a gente aprende quando sente na pele, tudo aquilo que a gente acaba causando, né, às outras pessoas. Meus amigos, aí também tem a história de Píramo e Tisbe, né? Píramo e Tisbe, eles viviam na Babilônia, eram jovens, eles moravam em casas vizinhas e eles acabaram se amando profundamente, mas só que tinha um detalhe, que suas famílias se odiavam e proibiam o romance. Só que as casas, elas compartilhavam a mesma parede, sabe? E nessa parede tinha uma fendazinha, uma frechazinha que era meio que imperceptível para todo mundo, mas não para eles. Eles começaram a meio que a namorar ali à distância, né? Só usando aquela fendazinha ali para se comunicar. E chegou um determinado dia que eles já não se aguentavam mais, né? Aquela situação, e eles combinaram de fugir. E o plano era o seguinte: eles iam enganar, né, os guardiões lá da cidade, iam escapar das casas e iriam se encontrar debaixo de uma amoreira que ficava fora da cidade, perto de uma fonte lá de água. E Tisbe, ela chegou primeiro, com o rosto coberto por um véu. E ela estava ali, já estava esperando, né, Píramo, quando ela viu uma leoa com a boca toda cheia de sangue, né, tinha acabado de caçar e foi beber água lá numa fonte lá que tinha perto.
E aí Tisbe, ela começou a ficar apavorada e com medo, né? E se escondeu, entrou na caverna para se esconder. E aí na correria ela deixou o véu dela cair, né? E aí a leoa meio que tava por lá, achou o véu, pegou e ficou lá com ele na boca, rasgando, sabe? E acabou manchando tudo de sangue da caça dela. E aí a leoa vai embora, fica o véu lá, mas Píramo chega e vê as pegadas da leoa e vê o véu de Tisbe rasgado e ensanguentado lá no chão. E na cabeça dele, ele ficou achando que Tisbe tinha sido morta pela leoa, né? E ele também começa a se desesperar, começa a se culpar e pega, né, no ato de desespero, pega a própria espada e se joga em cima dela, né? Se matou. E Tisbe, que estava escondida, né? Ela sai da caverna e vai lá atrás de Píramo e quando ela volta, ela vê lá o corpo de Píramo, né, agonizando lá no chão, né, espada ensanguentada. Quando ela entende tudo que tinha acontecido, né? Mas aí ela se desespera também e acaba se jogando também na espada. E os dois acabam morrendo ali, né? Juntos, amando um ou outro. E se você está pensando que essa história inspirou Romeu e Julieta, amigo, você está completamente certo. É a mesma estrutura, o amor proibido, o mal entendido trágico, né? O duplo suicídio. E Ovídio escreveu, só que Ovídio escreveu 1600 anos antes de Shakespeare nascer. Né? Mas vamos seguindo. Outra história também muito famosa, né? Interessante, é a história de Aracne. Aracne era muito famosa, era uma tecelã muito famosa, absurdamente talentosa, era a Pelé da tecelagem. A técnica dela era tão perfeita que as ninfas saíam da floresta só para ver ela trabalhar. E o povo ficava hipnotizado vendo ela tecer, né? Só que a Aracne era arrogante demais. Ela negava que tivesse aprendido com qualquer coisa com Minerva, Atena, né? E que era a deusa da sabedoria e do artesanato. E o pior, ela acabou desafiando a própria deusa Atena para uma competição. Diga isso, ela não se achava, né? E Minerva, quando soube disso, desceu do Olimpo, né? Mas ela não veio na forma de deusa. Ela veio disfarçada de uma velhinha. E aí ela chegou perto de Aracne, né? E acabou aconselhando ela. Ela dizendo: filha, não busque fama entre os mortais. Busque a humildade perante os deuses. Peça perdão a ele sobre essa blasfêmia que você disse. E aí Aracne, né, orgulhosa, acabou insultando a velha lá e reforçou o desafio. Olha, bora! Se a deusa tem coragem, que apareça, né? E aí nessa hora Minerva se revelou em sua forma divina, né? E a competição começou. E as duas começaram a tecer lado a lado, né? E a tapeçaria de Minerva representava a vitória, as coisas grandiosas dela, né? A vitória dela sobre Poseidon em Atenas, quando ela ganhou o direito de ser a padroeira da cidade. E nos quatro cantos, né, ela bordou cenas de mortais que desafiaram os deuses e foram punidos, né? Era um aviso, tipo, olha, o que acontece, né, quando você desafia o divino. Aí, mas a tapeçaria de Aracne, meu amigo, era um ato de rebeldia, assim, total. Ela teceu os erros dos deuses, ficou ilustrando lá as sacanagens que os deuses faziam, Júpiter, Netuno e Apolo, né, enganando os mortais, cometendo adultérios, disfarçados de animais, que na mitologia é cheia dessas histórias. E ela também mostrou o rapto de Europa, né, mostrou os deuses se aproveitando de mulheres vulneráveis. E era tecnicamente perfeita a obra dela, mas era assim, uma afronta, né? E quando Minerva viu o trabalho de Aracne, ela não conseguiu encontrar um erro, nem um fio fora do lugar. Era assim, impecável. Era perfeito mesmo. E isso deixou ela furiosa. E meio que uma mistura de inveja, né, do talento dela e uma indignação também do insulto de Aracne para com os deuses, né, no bordado ali. E aí o que foi que ela fez? Ela agrediu lá Aracne lá na hora, e Aracne, ela humilhada, né, desesperada pela agressão, ela meio que não suportou ali a vergonha e tentou se enforcar com a corda. Mas Minerva vai e impede. Mas ela não impediu assim para salvar não, mas para punir ela ainda mais. E aí foi que a transformação de Aracne começou, né? O cabelo começou a cair, o nariz, as orelhas começou a sumir, a cabeça e
corpo, né, acabaram se encolhendo, ficando bem pequenininho, e os dedos começaram a se transformar em pernas bem finas, né, grudadas no corpo. Ou seja, Aracne virou a aranha, por isso o nome, aracnídeo, né? Virou a aranha. E até hoje continua, né? Exercendo aí a antiga arte, né? Extraindo do próprio corpo, fio a fio, que tece aí suas teias, né? Permanecendo sempre pendurada ao próprio trabalho. É uma história sobre orgulho, né? Mas é também sobre os deuses frágeis, né? Que não suportam crítica. Minerva ela não puniu Aracne por ser ruim, puniu porque ela era boa demais e ousou dizer a verdade, né? E ousou mostrar que os deuses não eram perfeitos. E isso, para mim, assim, em Ovídio, é como Ovídio mostra, né, o funcionamento do poder. Quem está em cima não tolera ser exposto, não tolera que alguém mostre, né, suas falhas, mesmo que sejam reais, né? Mesmo que sejam justas. E aí vem o castigo, vem a punição, né? Pois é, isso começou lá na mitologia. E aí também temos a história de Baucis e Filemon. Um determinado dia, Júpiter e Mercúrio, eles desceram do Olimpo disfarçados de mendigos para testar a hospitalidade dos humanos. Eles bateram na porta de todo mundo para ver quem dava, né, esmola, mas ninguém ajudava eles em nada, né? Eles eram expulsos de tudo, todo canto chegava. E eles chegaram numa determinada cabaninha, no meio do nada, bem fraquinha, sabe? E lá morava um casal de velhinhos, Baucis e Filemon. E esses dois mesmo, eles não tendo quase nada, eles abriram a porta, convidaram os deuses, né, para entrar e ofereceram o pouco que tinha, água, um pouquinho de comida, sabe, lugar para descansar. E eles tinham tão pouco que eles abateram o único ganso que eles possuíam só para fazer um banquetezinho ali, organizado ali para poder oferecer para os visitantes. Aí durante a refeição, Balsas e Filemo começavam a notar meio que uma coisa estranha, sabe? Por mais que eles servissem o vinho da jarra, ele não acabava, continuava cheio. E eles se entreolharam, espantados, né? Aí caiu a ficha, eles estavam diante de deuses. E aí eles ficaram com medo, né? Imploraram para não terem, por não terem nada a oferecer, né? Para as divindades, alguma coisa, um banquete mais digno, né? Por a casa deles ser simples, por eles serem pobres. Mas aí Zeus, Júpiter e Mercúrio, eles acabaram ficando comovidos, né? Eles disseram, vocês fizeram mais do que qualquer um, dividiram o pouco que vocês tinham, isso vale mais do que qualquer banquete rico, né? Mas aí veio a punição para os outros. Zeus e Hermes, eles pegaram e inundaram todo lá o vilarejo, né? E transformaram a cidade literalmente num pântano, né? Todo mundo que fechou as portas para eles, né? Para os mendigos, acabou morrendo afogado. E só a cabana de Baucis e Filemon ficou lá poupada, né? E mais, né? Ela foi, assim, aí como um presente, ela foi transformada num templo. E os deuses ofereceram um desejo a ele. Olha, peça aí o que vocês querem que a gente lhe atende. Qualquer coisa. E aí, mas Baucis e Filemon, eles pediram só para poder servir lá naquele templo, né? Como sacerdote, eles eram muito humildes, não quiseram pedir muita coisa. E também pediram para que quando chegasse o tempo que eles morressem juntos, que era para nenhum ter que ver o túmulo do outro. E os deuses concordaram, né? Isso era pouco para eles. E aí, anos depois, já bem velhinhos, né? Enquanto eles conversavam, né? Em frente ao templo, o desejo acabou sendo atendido. E aí eles começaram a se transformar ao mesmo tempo, né? Baucis virou uma tilha, uma limeira, e Filemon virou um carvalho. E as árvores cresceram, né? Lado a lado, com os galhos entrelaçados para sempre. E até hoje, segundo o mito, né, as duas árvores continuam ali entrelaçadas, inseparáveis. Aí eu lhe pergunto, é um mito bonito? À primeira vista sim, né? Mas é uma das poucas histórias de Ovídio que parecem ter um final feliz. Eu não vou dizer, eu vou dizer parece porque, se você reparar, né, os deuses, eles acabaram afogando a cidade inteira só porque ninguém deu comida para os mendigos, né? A punição, na minha opinião, foi um pouquinho desproporcional, né? Morte para todo mundo, criança, velho, animal, gente que talvez nem tivesse visto os deuses aparecendo, né? Todo mundo foi morto. E nessas histórias bonitas, né, Ovídio
também está lembrando, né, que os deuses são implacáveis e a linha entre a recompensa e o castigo, ela é bem fina, sabe? Bem fininha. Aí temos também a história de Orfeu e Eurídice. Orfeu era um músico que tocava tão bem que fazia as pedras chorarem, segundo Metamorfose. E fazia também os rios pararem de correr, as árvores se curvavam para ouvir. Ele tinha acabado de se casar com Eurídice, que era uma ninfa. E tudo parecia que meio que perfeito, né? Mas aí, logo depois do casamento, quando Eurídice caminhava pela grama com outras ninfas, ela foi picada no calcanhar por uma serpente venenosa e acabou morrendo. E aí, meio que instantaneamente, Orfeu ficou inconsolável. Ele decidiu o que nenhum mortal ousava, né? Descer. Ousaram durante a história, né? Mas vamos lá. Ele decidiu descer ao mundo dos mortos para resgatá-lo. Ele chega lá no Hades e ele pega sua lira e começou a tocar e cantar uma súplica para Plutão, Hades e Proserpina, Perséfone, os soberanos do submundo, né? E o canto dele foi tão comovente que os deuses, que Plutão e Perséfone ficaram tão tocados que acabaram cedendo ao pedido. Eles disseram, sim, vá, dá certo, você pode levar Eurídice de volta. Mas tem apenas uma condição. Enquanto você caminhar para fora dos vales, né, daqui para fora, você não pode olhar para trás para ver sua esposa, até que tivesse completamente chegado à luz do dia. Só quando pisasse na superfície, fora do mundo dos mortos, ele poderia olhar. E aí eles saíram, né? Eles começaram a subir, o caminho era bem íngreme, escuro, né? Era um silêncio total. E o Feu foi na frente, Eurídice foi atrás, e teve uma hora que ele não conseguiu ouvir os passos dela, porque ela era uma sombra, ela era um espírito, ela não fazia barulho, né? E conforme eles se aproximavam, né, da superfície, ele ficou imaginando, né, na paranoia, e se ela ficou para trás, né? E se os deuses me enganaram, e se ela não tiver vindo, né? E aí o desejo começou a consumir ele, o desejo de olhar para trás, de ter certeza. Foi crescendo, crescendo, e ele acabou não se aguentando mais. Aí já quase na saída, né? Quase nada. Quando ia chegando na luz do dia, o Feu vai e olha para trás. E no mesmo instante, Eurídice, que estava lá, ela foi puxada de volta para as profundezas. E ele tentou agarrar ela, mas a mão dele já tocava só o ar. E a última coisa que ele ouviu foi só o adeus, bem fraquinho, bem distante dela. E o Feu teve que voltar sozinho, né? E ele tentou descer de novo, mas o barqueiro lá do submundo, Caronte, né, já não fazia mais a travessia para ele. E porque ninguém desce ao mundo dos mortos enquanto tá vivo. Ninguém desce duas vezes ao mundo dos mortos enquanto tá vivo. E o Feu voltou, né, para a superfície, né, triste, despedaçado, e ele parou de tocar aquela música alegre, parou de viver direito, sabe? E o Feu só se lamentava, só chorava, né? E aí acontece a morte dele. Durante lá um ritual orgiástico, as Mênides, né, as seguidoras de Baco, as bacantes, né, na mitologia grega, os seguidores de Dionísio, elas acabam meio que achando ruim porque o Orfeu as rejeitava. E porque ele não queria mais ter nada com ninguém. E elas acabam atacando ele com pedras e lanças. E aí, inicialmente, a música dele até que desviava, assim, né, os projéteis, porque a lira tinha esse poder, mas os gritos, né, ensurdecedores das bacantes lá, que estavam lá em transe, acabaram abafando o som da lira. E aí elas conseguem, né, fazer o que ela queria, elas despedaçam Orfeu, muito parecido também com o mito de Penteu, lá na... E aí, depois de morto, finalmente a alma de Orfeu desceu ao submundo. E lá, no campo dos bem-aventurados, né, Orfeu ele reencontrou Eurídice. E o vídeo encerra dizendo que agora eles caminhavam juntos, né? E Orfeu pôde olhar para trás, para sua amada, sem medo de perdê-la novamente. Orfeu quase conseguiu, mas enquanto vivo, né? Mas o medo, a dúvida, a necessidade de ter certeza, isso acabou custando tudo. Amigos, como eu disse, eu tive que pular muitas histórias. Tem muito mais. Tem Ícaro voando perto do sol e caindo no mar. Tem Midas transformando tudo em ouro e quase morrendo de fome.
Tem Perseu matando a Medusa, tem a história de Medusa, tem a Guerra de Troia, tem a história de Hércules, tem César virando estrela. E o vídeo consegue conectar tudo isso, mantendo assim o pano de fundo sobre as transformações que a vida impõe a gente, às vezes de forma amigável, às vezes de forma brutal, né? E ninguém escapa delas. Em Metamorfoses, os deuses, ou o destino, a vida, né? Tanto faz, são cruéis e arbitrários. Eles não têm justiça perfeita, né? Às vezes, gente boa vira monstro, às vezes, gente ruim vira Deus. E assim vai. E em Metamorfoses, o amor é extremamente perigoso. Quase toda transformação em Metamorfoses acontece por causa do desejo, né? Do amor não correspondido, da obsessão, do ciúme, da traição. Tudo temas que orbitam ali a questão do amor. E como eu tinha dito, Metamorfoses influenciou muita coisa que veio depois, que veio muito depois. Dante usou o vídeo na Divina Comédia, Shakespeare tirou muita coisa daqui para criar suas peças, por exemplo, Romeu e Julieta, O Sonho da Noite de Verão, outras pessoas também, como Chaucer, Milton, todos eles beberam aqui, meu amigo, dessa fonte. E toda vez em historinha que gente vira lobisomem, vampiro, super-herói, essas coisas todas, toda vez que existe histórias que falam de transformação, de identidade, de mudanças impossíveis, tem metamorfoses aí. Então, diga você que vale muito a pena ler. É longo sim, mas não precisa ler tudo de uma vez, sabe? Você lê uma história hoje, lê outra amanhã, assimila, né? Pega outra, vai devagarzinho. Episódio por episódio. É o que eu recomendo a você. Então, é isso, meus amigos. Metamorfose, o livro sobre todas as transformações, escrito por um cara que também sofreu uma grande transformação, de maior poeta de um império a um exilado político. Mas que sua obra acabou transformando também a literatura ocidental para sempre. Se você é uma pessoa que gosta de ler, se gosta dos clássicos da literatura mundial, se gosta de mitologia, mas não tem muita paciência, porque são poemas, são escritos de uma maneira que você não está habituado, uma maneira que precisa quebrar um pouquinho a cabeça para compreender, principalmente quando você não tem contato. Eu tenho um e-book chamado Metamorfoses para Iniciantes, uma leitura resumida e fácil do poema do clássico de Ovídio, tá certo? Vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, vou ficando por aqui. Tamo junto, é nóis, valeu.